Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Vamos debater hoje sobre política. Vários assuntos serão colocados aqui na bancada para nós discutirmos aqui com o nosso convidado hoje. Ele que é o Jonas Matos, sociólogo, analista político, diretor da Cerrado Pesquisas e Consultoria. Comigo também Ulisses A.S. Boa noite, Jonas. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, João. Boa noite, Ulisses. Boa noite. Telespectadores, enfim, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Ulisses. Boa noite especial para os nossos telespectadores, João Silvestre, para o Jonas, né? É um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, nós vamos discutir aqui principalmente sobre o momento político em que nós vivemos e vamos debater alguns assuntos interessantes aí para o nosso telespectador, para aquele que gosta realmente de um bom debate, de uma boa discussão política, nós estaremos abordando aqui dentro do nosso programa. Mas antes de iniciar o nosso programa na área mais política, eu quero registrar aqui, com muita tristeza, que todo o estado de Goiás recebeu nesta semana a morte do governador, do ex-governador, ex-deputado, senador Mauro Borges Teixeira, um dos homens mais importantes da história política do estado de Goiás, ele que era filho do Pedro Ludovico, né, governador do estado de Goiás. A mãe dele era a dona Gersina e uma das mulheres mais carismáticas da história da política no estado de Goiás. Dona Gersina tem várias histórias da bondade que ela era. A mãe dos pobres, né? A mãe dos pobres, eu vou contar uma historiazinha daqui a pouco sobre ela também. E Goiás perdeu uma referência política, né? O Mauro Borges morreu com mais de 90 anos de idade. 93. Quer dizer, 93, nós temos que encarar como uma morte normal, natural. Afinal de contas, a maioria da população morre com menos que isso. E ele teve uma vida longa, já um pouco afastado da política, mas foi uma grande perda, né, Jonas? Com certeza. O Mauro talvez tenha sido o principal governador do período republicano, né, da história recente. E tem a marca do seu governo é marcada por dois momentos, e com certeza deixa um legado, né, que foi foi a primeira vez que o Estado implantou um projeto, um planejamento, né? Quer dizer, centrado numa discussão, trouxe técnicos da Fundação Getúlio Vargas, discutiu, formou a IQEGO, a Metago, o BEG, a Caxego, criou-se ali uma visão, né, do que era um planejamento estratégico. De fato, né? foi ele o governador que modernizou a máquina administrativa em Goiás. Até copiando o Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek, não é, que teve seu plano de meta, ou seja, trabalhou com a modernização. Ulisses, não podemos esquecer do papel que ele teve no momento crucial do nosso país, que foi liderar a cadeia da legalidade. Acompanhou o governador Brizola no Rio Grande do Sul e ali enfrentou os militares, teve uma posição, e não era a sua história, né, até porque não tinha esse viés revolucionário, né, de esquerda e etc. Mas acompanhou e viu que naquele momento tinha que dar posse para o Jango, né, e ele teve esse papel, essa visão, e a gente tem que ressaltar esse momento, né, foi muito importante. E foi, inclusive, caçado, né, pela ditadura militar. Na época, eu era muito pequeno ainda, mas conhecia, através da história, que vários aviões sobrevoaram aqui o Palácio das Esmeraldas e acabaram destituindo ele. Na mesma época, parece que foi o Iris Rezende Machado também, foi caçado naquele terrível golpe militar. Vocês conheceram um pouco, o Ulisses pode ter conhecido um pouco mais, João. É uma controvérsia também em relação a isso, né? Ou seja, de que o próprio Mauro às vezes se entregou também, ou seja, entregou o governo, ou seja, podia ter lutado mais, né, contra a ditadura, tudo enfrentado a ditadura também. Essa controvérsia aí, ou seja, não tira a legitimidade de um homem que mudou a história do estado de Goiás, ou seja, através da sua história, ou seja, deu um prosseguimento da sua história, oriunda do pai Pedro Ludovico Teixeira, que foi interventor, foi governador de Goiás, ou seja, foi o homem que mudou a cara do estado, inclusive transferindo a capital, né, da antiga Vila Boa para hoje Goiânia. E conseguiu deixar um legado também de exemplo, que mesmo que algumas empresas estatais, ou seja, órgãos e departamentos tenham sido,
extintos, né? Pelo menos naquela época foi era necessário, né, Ulisses? Era importante, justamente. Né? Da mesma forma que foi no governo do Getúlio, quer dizer, a criação da Petrobras, de empresas naquele momento, era fundamental para o desenvolvimento do país, era através do Estado, não havia outra forma, a iniciativa privada não tinha condições de até porque, né, a sociedade é dinâmica, as administrações são dinâmicas, evoluem, ou seja, o que vamos dizer assim, o que é atualidade passa a não ser atualidade mais, passa a ser um retrocesso, uma evolução, e ele conseguiu fazer o que devia fazer na época. Ou seja, dotou Goiás de uma modernidade, tanto administrativamente quanto culturalmente, e deixa um legado muito grande para Goiás. Agora, você falou uma coisa aí que alguém falou que o Mauro Borba deveria lutar mais. Esse alguém que falou talvez não viveu aquele momento, porque eu vivi a ditadura militar nos anos 70, até os anos 68, 70, quando eu cheguei em Goiânia em 66, a liberdade era totalmente proibida em todos os sentidos. Como é que você vai brigar contra uma força militar, contra um exército, contra uma ditadura que veio, e veio forte? A ditadura no Brasil, ela foi muito forte. As pessoas que não viveram aquele momento, eu já falei isso aqui no programa uma vez, eu era estudante em 1972, fazia cursinho para vestibular, eu prestei vestibular na universidade naquela época, e nós parávamos no ponto de ônibus, não podia ficar 3 ou 4 pessoas reunidas conversando normalmente. A gente ficava de costas um para o outro e conversando, porque senão a polícia parava e prendia, porque era considerado grupo, entendeu? Subversivo, você estaria tramando, era a esquerda. Conspirando contra o governo. Na escola, dentro da nossa sala de aula, os professores chegavam perto da gente assim, em voz baixa, dizendo, ó, cuidado, tem gente nova na sala. Era quem? Era policiais infiltrados como estudante em todas as salas de aula. Quer dizer, é muito difícil falar, é fácil falar, Ulisses, deveria lutar, mas difícil é você ver uma espada e chegar a enfiar o peito nela, né? Mas a luta foi feita da maneira mais correta possível. Tanto é que a nossa ditadura, ela demorou pouco tempo, considerado com outros países. Mas todos nós sabemos que todo regime existe um antagonismo de forças, ou seja, os que lutam contra os opressores e os que oprimem. Se a gente fosse analisar assim, é fácil, porque houve uma áurea aí de ditadura, ou seja, de imposições, e se você ajoelhasse, não haveria revolução, não haveria também pessoas que, como Luiz Carlos Prestes, né, deu grande exemplo para o Brasil também, ou seja, não se curvou diante das ditaduras e das várias formas da ditadura no Brasil e também em vários outros países por onde ele passou, não é? E tantos outros revolucionários que nós conhecemos. Mas nós tivemos na Revolução, na ditadura, nós tivemos vários heróis anônimos, aqueles que não deram a cara, mas que trabalharam por trás, aqueles que foram para o palanque, aqueles que combateram de maneira mais correta possível, que não pegou a arma, mas usou as próprias palavras, inteligência. Nós temos vários escritores aí que lutaram contra a ditadura militar, vários artistas, né, que fizeram música, que de uma certa forma contribuíram. Depois a própria ditadura militar, ela foi, com o tempo, foi deteriorando e a democracia foi afluindo. Né? Nós tivemos centenas de estudantes, inclusive eu estava no meio, nos protestos ali na Praça do Bandeirante, entendeu? Muitos colegas nossos que foram lá prestigiar, que saía correndo por causa das bombas de gás lacrimogênio, que não foram presos, né? Que tiveram a sorte de ser presos. Então, houve vários movimentos que nem sempre o líder, porque quando tem um movimento com 5.000 pessoas, 2 ou 3 ficam na história. Os 4.998 fizeram parte tão importante quanto os outros, entendeu? Então, eu acho que a democracia tem esse fator, foi uma grande conquista do povo brasileiro. Claro, e aí a ditadura é algo que nós não queremos que volte, um regime que inviabiliza, né, a juventude, a participação, a cultura, né, tudo ficou, de certa forma, ruim, né, nesse aspecto. Então, acho que nós temos que pensar daqui para frente. Houve a redemocratização,
nós já tivemos aí várias eleições, né? Tivemos aí o impeachment de um presidente, grandes conquistas, enfrentamentos. Eu acho que nós avançamos muito no campo dos direitos humanos, né? Na questão da democracia, e nós temos que, ela tem que ser o norte daqui para frente. Nós temos que trabalhar nessa perspectiva de aprimorar a democracia, funcionamento das instituições, do ponto de vista da sua organização. Aí é que entra, inclusive, entraram pessoas como o próprio Mauro Borges, Henrique Santilo, o próprio ex-governador Iris Rezende, ou seja, quando em 82, não é assim, no fim da abertura, chamada abertura política, que se questiona também, não é abertura entre aspas, porque toda a abertura ela é fruto de uma revolução, ou seja, do enfrentamento do povo descontente na época, ou seja, descontente com as opressões do regime ditatorial, né, de 1964, ou seja, que se estendeu através dos governos militares. Então, a partir desse momento, o Brasil começou a perseverar. E Goiás também entrou num novo ritmo de desenvolvimento político, cultural e econômico, a partir do momento em que houve as diretas já. Tá certo. Bom, nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero dizer o seguinte. Alguém já disse, é melhor uma péssima democracia do que uma excelente ditadura. Daqui a pouco a gente volta. Bom, nós estávamos falando aí sobre a ditadura militar, acho que foi bem esclarecido isso aí, né? Depois dessa fantástica ditadura aí, que Deus a tenha longe de nós, né, nós tivemos aí a abertura, mas na realidade, o Jonas Matos e Ulisses Aécio, eu acho que a democracia no Brasil começou no ano de 1990, com a eleição de Fernando Collor de Mello. Foi quando todos nós pudemos votar. Depois de 30 anos, né? Depois de 30 anos, nós podemos votar aí para a presidência da República. Aí nós vamos realmente votar em todos os níveis, né? Votamos para presidente, deputados federais, estaduais, senadores, prefeitos. Aí começou a democracia e que a cada dia que passa vai conquistando seu espaço na política brasileira. Vai conquistando, João, porque como o Ulisses muito bem colocou, a sociedade ela evolui, tem demandas, né? E é preciso entender que existem as demandas da sociedade moderna, né? E até precisa evoluir, o Congresso Nacional tem que evoluir, o Supremo, as instituições precisam funcionar e entender que determinados tipos de demandas e de reivindicações são legítimas. E é preciso compreender essa realidade. Por isso que o Congresso tem que ser dinâmico, ou seja, a partir do momento em que a população exige, ela sabe das mudanças, não é? Para você ter uma ideia, por exemplo, o Brasil há bastante tempo carece de uma reforma tributária, não é? Que fica empacada no Congresso Nacional, ou seja, há entidades, organismos, instituições que cobram essa reforma tributária, da mesma forma que cobram também uma reforma política mais autêntica, ou seja, que realmente assemelha a cara do Brasil, né? Então são essas mudanças pontuais que às vezes assim elas são proteladas de acordo com o tempo, porque há um interesse corporativo nos poderes, principalmente no poder legislativo, que é ele que é responsável por essa legislação, essa produção dessa legislação que pode mudar, inclusive, vamos dizer assim, o ritmo da vida pública no Brasil, né? Então, eles fazem o quê? Eles fazem com que essas mudanças sejam narcotizadas, sejam adormecidas, proteladas, né? Até que o povo cobra, não é? E consegue, da mesma forma como foram as eleições diretas, ou seja, a partir do momento em que a sociedade, os partidos comunistas, ou seja, os partidos de esquerda, os partidos socialistas, mirados em exemplos internacionais, começaram a ver que era necessário uma abertura política no Brasil, cobraram, foram para as ruas, exigiram e fizeram valer as suas reivindicações. Tanto é que o próprio governo, através dos próprios militares na época, resolveram, não é, pressionados a promoverem essas mudanças aí, que tiveram Mauro Borges, próprio Pedro Ludovico, que era legalista também na época, mas era uma pessoa assim, uma grande liderança política, o Iris Rezende, que saiu de uma cassação política muito grande, e outros políticos que estão atuantes até hoje aí, no Brasil. E para que a democracia ela realmente seja mais ampla, mais justa, já tem projetos aí de reforma política, né? E esse projeto de reforma política, segundo o deputado Henrique Fontana, relator da reforma política, afirmou que os principais pontos
do tema deverão ser votados pelo plenário da Câmara nos dias 9 e 10 de abril, portanto, está chegando aí. A questão foi debatida na reunião de líderes com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte. Segundo o relator, as votações deverão ocorrer mesmo sem acordo. Se a gente esperar um acordo para votar a reforma política, nós não votaremos a reforma política nas próximas 10 gerações. Foi o que disse aí o Fontana. Eu não sei se esse governo... Um dos pontos é o financiamento público de campanha, né, que é um dos pontos mais importantes que a maioria dos deputados, senadores e a população, de uma forma geral, acredita que deverá ser um dos pontos aprovados. E a outra será a discussão de passar para 5 anos o mandato e coincidir as eleições, a unificação das eleições. Bom, opinando aí já, Jonas, você acha que há possibilidade dessa unificação? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que esse governo que aí está não tem interesse em fazer reforma política. Se quisesse, já tinha feito. Tá bom pra o governo Lula, nos 8 anos, teve apoio no Congresso maciço, não mexeu nisso. A Dilma tem apoio popular, está aí mais popular do que Deus, né? Quer dizer, não tem... É aquele velho ditado, né? Em time que se está ganhando, não se mexe. Então para que mudar a estrutura partidária se é necessário para ter um sistema, uma reforma política? Você tem que mudar a estrutura dos partidos. Não é possível. Os partidos são propriedade, as pessoas são donas dele. O próprio PT fez uma festa muito famosa em Brasília, ou seja, em São Paulo também, ou seja, os 10 anos de poder, né? Ou seja, então demonstra claramente como você vai mudar uma estrutura onde você já tem 10 anos de poder e pode se perpetuar por mais alguns anos. Você tem aqui, Ulisses, o voto ele é proporcional. É preciso discutir se você vai fazer o voto distrital misto, se vai ter lista fechada, se vai ter financiamento público, se vai ter cláusula de barreira, que é importante a cláusula de barreira, para inclusive evitar que você construa essas legendas ditas de aluguel. Eu acho que é importante a organização. Eu não questiono, sob o ponto de vista da democracia, se organizar, até ser candidato quem não é filiado, inclusive. Também, não é necessário ter uma filiação partidário obrigatoriamente para ele ser candidato. Ele pode estar numa entidade, ele pode ser um militante do movimento ambiental, de uma ONG, e querer disputar um mandato. Eu acho isso perfeitamente legítimo, né? E terminar com a coligação proporcional, né? Que eles estão querendo também acabar com isso. Se passar, eu acho meio difícil, mas se passar também é um bom. A lista seria através de lista fechada, né? Que é uma discussão que está sendo polêmica, porque é aí que eu venho no problema dos partidos. Porque como tem os donos que controlam as legendas e as eleições internas, ele vai prestigiar os camaradas, os companheiros ali naquela lista. Então esse é um problema que precisa ser enfrentado dos partidos. O financiamento público, de certa forma, o Estado brasileiro já contribui com isso. O fundo partidário não deixa de ser. O Estado brasileiro gastou bilhões ano passado com quase 1 bilhão só de dinheiro público que foi para o fundo partidário. Então aqui já entra nesse debate, entendeu? Pois então, mas agora tem um outro fator aí, Ulisses. E não querem financiamento público, rapaz. Está aí o mensalão, que está claro que não querem. O mensalão é a prova cabal de que não querem fazer financiamento público. O importante é financiamento privado mesmo. Pois mas esse financiamento público também não vai atender as necessidades de um candidato à presidência da República. Será que eles vão colocar 1 bilhão na mão de cada candidato? É dinâmico. Porque aí que vem aquela história, né? Uma candidatura vitoriosa à presidência da República custa muito dinheiro. E nós sabemos que muita coisa não são contabilizadas, né? Que é o chamado Caixa 2. É o que deu origem ao mensalão, né? E aí o que vai acontecer? Você vai... o governo federal vai distribuir verbas à torta à direita. Quantos 1000 candidatos nós teremos aí para vereador? Quantos 1000 candidatos a deputados estaduais, federais? O governo vai bancar tudo isso? O Ulisses colocou uma questão muito complicada da reforma, as reformas que é importante, trabalhista, reforma tributária, reforma, quer dizer, e uma importante que é
que é um debate que está sendo colocado aí, que é o Pacto Federativo. Quer dizer, é preciso alterar a distribuição da arrecadação do bolo tributário no país, do jeito que está. Mas não se muda isso por quê? Justamente porque o poder fica concentrado, vamos dizer, na mão do presidente da República, ou seja, no caso do Brasil, a presidenta da República. Ou seja, há uma perpetualização ali da forma de se mandar, ou seja, de se obedecer também. Então, são essas mudanças que prejudicam, inclusive, essa forma, vamos dizer assim, até horizontalizada aí da política no Brasil, ou seja, essa estrutura política. Os deputados ficam de pires na mão e os prefeitos também, marchando para Brasília todo dia para pedir recursos, né, para os seus municípios. E você falando sobre perpetualização no poder, está aqui, ó, notícia que saiu, São Paulo, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicado nesta terça-feira, dia 27 passado, que não descarta a candidatura à presidência da República mais uma vez em 2018. Perpetualização, a Dilma não vai poder mais, já tem candidato aí do PT para 2018. PT olha, a cooptação das legendas, você veja que a eleição já começou, né? Você tem o PDT, que faz parte hoje da estrutura do governo também, já estava ali numa movimentação de tentar construir um projeto com o Eduardo Campos, o governador de Pernambuco, já foi cooptado. O PTB deve ser agraciado também com o Ministério. Hoje foi confirmado o César Souto, né, senador pela Bahia, o ministro dos Transportes, foi confirmado hoje, agora cedo. Né? Então, o que você colocou, está colocando aqui, Jones, só corrobora uma coisa, que é a chamada política do toma lá da cá. Ou seja, que inclusive a presidenta Dilma é obrigada a engolir. E eu digo uma coisa para você, João Silvestre, e você também, telespectadores, porque tem observado isso, a presidenta Dilma, ela não é de compactuar com esse tipo de política, mas o problema dela é o seguinte, ela pegou um mandato, ou seja, já, vamos dizer assim, nesse rabo de foguete aí, e teve que perpetuar ele também. Por quê? Porque é uma política desenvolvida pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PMDB, não é? Pelo PSDB também, ou seja, pela estrutura partidária no Brasil, ela não dá outra possibilidade para você, a não ser que você faça esse tipo de acordos, dessas coalizões, dessas coligações, para que você se mantenha no poder. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que ficar favorecendo. A construção da hegemonia nessa concepção do PT é isso, né? Você faz a cooptação das lideranças, do movimento social. O movimento estudantil não existe no Brasil mais. Ele sindical hoje não existe. Sindical fragilizado. Totalmente fragilizado. Está todo ele fragmentado e ao mesmo tempo cooptado. Boa parte dessas lideranças estão no governo, estão fazendo parte do governo. Então você tem uma estrutura extremamente cooptada e fazendo parte desse projeto, né? E isso inviabiliza qualquer possibilidade. Hoje a oposição, o grupo de oposição, só vão conseguir construir um projeto de uma candidatura, Ulisses, telespectador, se houver uma divisão da base do governo, se houver essa cooptação, senão você não consegue. Nós vamos continuar com esse assunto aqui, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Olha, para acabar com essa situação de perpetualização no poder, no projeto político estão querendo acabar também com as coligações proporcionais. Ou seja, explicando aí, todos já conhecem o que é uma coligação proporcional, mas nós vamos repetir aqui, é o seguinte: quando um partido coliga com outro partido, formando ali uma coligação para disputar um cargo de vereador, ou para deputado estadual, federal e para governador. Só para eleições proporcionais. E o que ocorre com isso? Nós temos um exemplo aí, por exemplo, tem partido político que apoia o governador Marconi Perillo, apoiou o governador Marconi Perillo para o governo do estado, que apoiou o Paulo Garcia para a prefeitura de Goiânia, que apoiou a Dilma para a presidenta da República. Ou seja, esse partido, ele não tem uma característica própria. Ele faz um discurso no governo do estado, um discurso na prefeitura de Goiânia e tem outro discurso para o governo federal. Não é isso, Jonas? Sim, o partido político, para ele se consolidar, precisa ter o quê? Voto. Na democracia é isso. E tem que ter força.
a força dele é demonstrada através desse trabalho. Tem partidos aí que, dito históricos, ou partidos que têm uma tradição, que também não conseguiram essa ampliação, né? Essa sabe, de organizar, de ter uma bancada no Congresso Nacional, né? De eleger um número de prefeituras, partidos que estão aí com um discurso ideológico e etc., mas vivem da nostalgia, alguns, né? Agora, é preciso que o partido tenha força também. Tem que demonstrar força, senão... Mas essa força, ela vai mudar... Pode ser de um lado só também, né, Ulisses? E ela vai ser mudada a partir do momento em que você faz, de fato, uma reforma partidária. Ou seja, que você elimina essas siglas de aluguéis. Não adianta falar, não, nós sabemos, conhecemos de vários partidos aí que são gregários ao poder, né? Trabalham, ou seja, alugam, né, a sua sigla para apoiar determinado partido, ou seja, para criar uma coligação mais forte, com mais partidos, que tenha um maior número, por exemplo, de minutos no horário eleitoral. Que é o grande... É quando se fala também, por exemplo, financiamento de campanha, justamente por isso, porque os grandes grupos, eles apoiam quem? Quem, de fato, vão defendê-los no Congresso Nacional, ou seja, no próprio Executivo, as corporações, seja, as grandes corporações. Então, por isso que é necessário isso. E antes de tudo, é que o eleitor tenha consciência disso, ou seja, que consciência de que o voto dele, mesmo que seja unitário, é um voto extremamente importante, porque ele consegue mudar, ou seja, a partir do momento em que há uma tendência. Por isso é que no Brasil se preocupa demais com a chamada tendência, porque às vezes você vê, tem duas forças políticas, como o próprio João colocou aqui, vamos colocar aqui no caso aqui, PT, PMDB, hoje PSDB e partidos aliados. Quando há uma terceira via aí, às vezes uma inclinação, uma tendência do povo, e o povo vai para aquele rumo ali, mostra que pode se mudar, que há necessidade de mudanças, e acontece severamente isso no Brasil. E falar essa questão não tem terceira, tem terceira via, por que é que não pode? Pode ter terceira, quarta, depende da construção, da forma... Antes de chegar na terceira via, ainda nesse raciocínio aqui da coligação, criaram a fidelidade partidária, né? A intenção qual que era? Não deixar o deputado de partidos pequenos, de oposição, a ir para o lado do governo, filiando-se, né? Saindo de um partido e indo para o partido que detém o poder. Pode ser do governo, mas não foi só isso, não. Mas não funcionou, porque agora vai o partido inteiro, né? Foi moralizar também e dar uma dinâmica mais... A justiça eleitoral tem que cobrar, ela tem que ser mais dinâmica. Eu acho que a fidelidade funciona. O sujeito perde o mandato. Porque ficou muito... Mas não inibiu o apoio. Ficou... sabe, desmoralizada a atividade política em função disso. Todo início de legislação, o sujeito já mudava de partido ali, já tinha uma mudança. E realmente deu uma acomodada, você consegue, a estrutura do partido ela começou a ser mais respeitada, isso é importante, porque na democracia, a essência da democracia são os partidos políticos, e eles precisam estar organizados, né? Então nós não podemos deixar que ele funcione. O partido, né? E a própria sociedade. E a própria sociedade. Um exemplo, João, da própria organização da sociedade foi esse projeto da lei da ficha limpa. Ou seja, é um projeto popular, ou seja, que mudou inclusive a concepção hoje dos políticos em relação ao trato público, né, ao trato político, mostrou a força da organização da população, ou seja, mesmo através de entidades, de organismos, através das chamadas redes sociais. Nós pegamos aí, por exemplo, um grande exemplo aí, essa emenda, esse protesto público no Facebook, no Twitter, nas chamadas redes sociais aí, contra o presidente do Senado, o Renan Calheiros, ou seja, que conseguiu coletar mais de 1.600.000 assinaturas, ou seja, para tentar tirá-lo do cargo. Ou seja, então veja bem, a partir do momento que essa mobilização, que a sociedade ela tem os seus, vamos dizer, os seus mecanismos de defesa, e nós dizemos redes sociais por quê? Porque nos veículos de comunicação tradicional, ou seja, você sabe, o povo não tem essa força, TV, né? Não tem essa agilidade. Nas redes sociais, que não há um controle por parte do governo, há essa forma eficiente de você cobrar do próprio poder público. A situação das redes sociais, do Twitter, do Facebook, eu participo, é bem diferente da iniciativa privada, mesmo porque o proprietário de emissora de rádio e de televisão, ele não é partidário, ele também não pode se expor, né, Ulisses? Que muita gente também não pode se expor no Twitter, no Facebook. Eu acho que a Justiça Eleitoral errou nessa eleição em querer
querer regulamentar uma legislação para a internet, como se algo a internet não tem esse controle, deixar, eu acho que... propaganda na internet. Isso é livre, é livre. Eu posso montar um site lá nas Ilhas Caimã e fazer propaganda aqui que não vai ter... Acho que deveria ter o controle só da moralidade, né? Aquilo que é normal, mas não do abuso, do só vai ter campanha na internet tal dia. Não existe. A internet não tem essa função. Trabalhou, tentou se fazer. Um erro, e tem que ser revisto esse ponto da legislação com relação a essa questão de controle da internet. Eu quero voltar só um pouquinho do rádio e da televisão, porque eu faço parte disso. É o seguinte, o rádio e a televisão, ela não pode ter uma tendência, né? Ela não pode vir publicamente, né? Ela tem que ser o mais imparcial possível. Ela não pode chegar aqui e falar, vamos tirar o Sarney, vamos tirar... Isso não. Essa não é a função dos meios de comunicação. Meio de comunicação é fazer o que nós estamos fazendo aqui, fazer um debate saudável, sadio, né? Esse é que é o mais importante. Não é, mas já fizeram, né, João? Em um determinado momento teve lugares no Brasil, nas eleições presidenciais, mesmo ficou claro no debate entre o Lula e o Collor, qual que era a tendência naquele momento de algumas redes de televisão na época. Aquilo ali ficou claro. Agora, voltando a esse assunto, eu acho interessante o seguinte, se acabar com as coligações proporcionais, e se colocar as eleições no mesmo período, né, coincidir as datas... Eleições gerais. Eleições gerais, aí o que nós poderemos ter são vários nomes disputando. Cada partido vai lançar o seu candidato, os seus candidatos a deputados, a senadora... Isso pode aumentar para 5 anos, né, o mandato. As oportunidades vão ser maior para todos os partidos. Aí sim é que nós vamos ver realmente quem é aquele que tem a característica partidária ou aquilo que é de aluguel. Mas não sei se vai ser possível mudar para isso aí sem se convocar uma constituinte, talvez, não sei, só para o projeto de emenda constitucional se altera essa legislação. Talvez teria que fazer um debate maior e que fosse discutir o Pacto Federativo, porque inclusive tem cláusulas pétreas, né, que não podem ser mexidos, né? Federativo, e que, vamos dizer assim, todas as grandes lideranças tivessem, por exemplo, o espaço que a gente cobra aqui, por exemplo, dos veículos de comunicação, é justamente isso, porque há a tendência de manipular, ou seja, de dar espaço apenas para aqueles, não é, que se julgam, vamos dizer assim, aptos para desenvolver aquela atividade política, ou seja, o lobby, vamos dizer assim, abrir bem claramente, o lobby. Porque a partir do momento em que nós sabemos que a sociedade brasileira ela trabalha em cima de um líder e nós sabemos que não existe esse grande líder no Brasil hoje, a não ser o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é? O próprio Fernando Henrique Cardoso é um líder, está sempre nas hostes empresariais, dando palestra, conversando com setores empresariais, mas não tem esse carisma que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é necessário que a gente também fuja desse esquema de achar que a salvação do Brasil está num líder político, ou seja, num líder carismático, então num salvador da pátria. É necessário que haja uma profissionalização da política, não é? E que cada dia o eleitor, e aí você falou do carismático, do líder carismático, o Weber, que é um dos cientistas políticos mais importantes, contemporâneos e analisados, fala muito bem, utiliza muito esse termo para definir, né, essas lideranças. E caminha, né, ele coloca esse aspecto, que nós estamos trabalhando e talvez seja esse o caminho nosso, sabe, Ulisses? É o voto racional, é a participação através das ideias, né, da discussão, analisando a liderança através da perspectiva, não analisando com a emoção, com o coração. Quer dizer, ele tem que pensar que esse camarada ele está imbuído e ele tem compromisso com aquela mudança. Mas também, né, essa liderança nacional, essa grande liderança que nós não temos, talvez não seja tão salutar assim, né? Nós tivemos agora o exemplo aí do Chávez, o grande deus da Venezuela, e o país está lá à beira da falência. Mas é o que eu falo, porque essa figura que o Ulisses está falando e que o Weber coloca, esses líderes não tem espaço para isso, né? Quer dizer, nós não podemos... Ô, João, mas a gente exige também, vamos dizer assim, eu acho que o bom senso exigiria, no caso, um líder carismático, mas inteligente, né?
Aí, com visão, visão internacional, não feito com a visão e transformar como o Chaves foi um atraso. O país está numa dificuldade, retrocesso, né? Quer dizer, o populismo e o culto à personalidade, que são marcas da política latino-americana, é de fato realmente um atraso para a nossa democracia. Stalin fez esse culto à personalidade, Mao Tse-tung também fez esse culto à personalidade. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, o assunto está ótimo hoje, estamos debatendo um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que o telespectador também está aí, ó, com uma vontade louca de dar a opinião dele. Infelizmente, nós não temos, né? A televisão ainda não tem essa... Não, mas está lá o e-mail. Interagir, mas o endereço. Passar o e-mail para a gente. Tá certo? Daqui a pouco estaremos de volta com mais um Canal Aberto aqui, com mais um bloco do nosso programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. O nosso assunto hoje aqui está pegando fogo, a nossa bancada, né? Jones Matos, sociólogo, analista político, diretor-geral da Cerrado Pesquisas e Consultorias. Jones, tem o telefone lá da sua empresa? Coloca aí. Se alguém quiser fazer uma pesquisa de mercado, como que é o telefone? Você tem? Pode dar? Tem, pode. Mas sim, faz pode. Vamos fazer a merchandising aí da Cerrado, né? O merchan é 8486-9266, o telefone nosso para contato e tal. A gente tem trabalhado em algumas... Vamos fazer avaliação de algumas gestões. Tem muito prefeito aí que quer fazer um trabalho mais profissional, mais organizado, para não chegar à época da eleição, o sujeito a ficar no achismo, né? Eu acho que estou bem, eu tenho que ser candidato e tal. Quer dizer, ele avalia todo um trabalho e ele toca a campanha. E pode, inclusive, avaliar também a satisfação com a gestão. da população com a gestão e também alguns pontos que a população queira, né? O feedback, seja colocado o feedback. Então é importante isso aí na pesquisa Cerrado, que faz com muita propriedade, com muita seriedade. Bom, o telefone saiu aí na nossa legenda lá. Então, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre a eleição para senador aqui no estado de Goiás em 2014. Fala-se tanto nos nomes para o governo do estado. Nós temos Iris Rezende, Júnior do Friboi, Vanderlan Cardoso, Paulo Garcia, Marconi Perillo e vários outros, né? Nomes são citados. Agora, para o Senado, nós temos um nome. Já parece que a base aliada já falou que ele é o pré-candidato da base, o governador teria acenado aí a favor de Vilmar Rocha. Mas o presidente do PSDB, Paulino de Jesus, quer a vaga para o PSDB, Ciro Miranda. Ele conquistou o espaço? Você acha que o Ciro Miranda, hoje ele tem know-how para tentar uma reeleição? Eu acho que desses três senadores aí, é o senador assim que tem menos influência, vamos dizer assim, no Senado, ou seja, na própria política do estado de Goiás, está galgando, ou seja, não tem demonstrado assim também um certo desligamento das suas atividades no Senado, não. Agora, dos três senadores que nós temos aí, é o mais fraco. Em relação a essas atividades, ou seja, em apresentação de projetos, ou seja, de ocupação também da própria tribuna do Senado. O Wilder já está melhor que ele? O Wilder já está assim, melhor. Até porque o que se faz um parlamentar, João Silvestre, Jones, telespectador, não é somente, vamos dizer assim, o conteúdo, a oratória dele, não. Ou seja, é toda a sua assessoria, não é? Se cerca de assessoria boa. Todos nós sabemos que você tem elaborações de projetos, você tem elaborações de discursos, ou seja, que você tem uma pontuação em momentos assim, em que a própria sociedade exige, que os segmentos organizados exigem de você que marque ponto no poder. Então, no caso do senador Ciro Miranda, eu acho que entre os três senadores é o que ficaria em terceiro lugar. Certo. O problema é que o Senado, no caso
específico de Goiás, passou por um momento muito difícil, né? Porque de fato são os suplentes que assumiram o lugar, foram os né? suplentes que assumiram, e assumiram, principalmente o Wilder, que assumiu numa conjuntura muito ruim, né? Péssima, foi cassado o titular do mandato dele. E que era um excelente senador. Era um senador que tinha prestígio, tinha credibilidade, né? Tinha todo um conhecimento de como funciona. Era o senador, era inclusive. O senador. É o senador senador. Brasil. Eu até, o Goiás, nós tivemos talvez senadores, o ex-governador Henrique Santillo talvez tenha sido um grande senador, acho que talvez desse período para cá, ele, o Demóstenes também. Então, assumiu num momento difícil, delicado, e os nomes, o Luiz colocou muito bem aqui, os três não tem muita penetração, não tem muita inserção no movimento social, boa parte são empresários, pessoas que vieram de segmentos ligados a forças políticas muito fortes, economicamente falando. Então, não tem uma trajetória. O Wilder não tem trajetória política nenhuma, nunca disputou nenhuma eleição. Empresário que apoiou. Né? O Ciro também era suplente do presidente da Dial e etc. Quer dizer, não tem uma história de militância política partidária, né, de rodar o estádio. Isso não se conquista de uma hora para outra. Não, então, né? por isso aqui, ó, essas eleições, esses aqui foram os que bancaram as campanhas e assumiram. Inclusive, na reforma política, há uma discussão em relação também ao papel dos suplentes, né? Ou seja, e precisa organizar isso, Liz. Os suplentes não podem ser eleitos. Precisa ser eleito, como é no Chile. O sistema eleitoral do Chile permite a eleição, no caso dos mais votados. Poderia ser um caso de vice também, não? Não, é porque é os mais votados. No Chile, os votados. Os mais votados não tem essa figura do suplente aqui. Aqui foi se exigindo que colocasse a foto dele, o nome dele. Antes nem tinha isso, era escondidinho lá, bem pequenininho no documento. No folder, no panfleto do candidato. Então, né? Seria no mesmo modo de deputado federal. Mas é nessa linha. Né? Seria eleito. Na coligação, aquele que tivesse... Suplente, né? Vamos dizer, se tiver o segundo, né? Colocado mais votado, seja de qual fosse a coligação. Concordo, eu acho que seria realmente uma das coisas boas que acontece. O caminho é esse aí. Mais isso. Agora, o Jones Mato e o Ulisses Aécio, fala-se tanto na candidatura de Iris Rezende. Inclusive, o presidente do PMDB fez uma declaração no jornal aí pedindo que todos eles da oposição motivassem o Iris a ser candidato em 2014. Para mim, o Iris vai ser candidato ou a governador, que eu acho que é o mais provável, e uma segunda linha a senador da República, né? Mas a tendência hoje seria de senador, seria de governador. Vanderlan Cardoso, para mim, cometeu um erro gravíssimo. Primeiro, em filiar no PMDB, e mais grave foi sair do PMDB. E mais grave será se filiar ao PSC num momento tão duro desse aí. Se ele filiar no PSC hoje, um partido que não tem muita expressão política... E parece que vai para o PSC mesmo. Pois caminho para isso. Mas ele só terá uma oportunidade aí se ele, junto com o Ronaldo Caiado, eleição para governador precisa ter estrutura partidária forte, partido que tenha presença nacional, sobretudo. Por isso que há um processo aí em discussão aí, em gestação aí, que pouco se fala, mas já se vê, é que o Iris pode ser candidato ao Senado e apoiar uma candidatura, por exemplo, de um empresário famoso aí, influente como o Júnior Friboi, né? Quem sabe o Vanderlan também apoiar essa candidatura, ou seja, como uma forma de pegar esse colosso todo aí, essa força aí toda que está hoje enraizada na mão e na estrutura mantida pelo atual governador. Deixa eu fazer essa pergunta para você. Você é da Cerrado, consultoria, né, pesquisas. Uma eleição para governador ou para senador, um dos fatores que pesa muito é a chamada pesquisa eleitoral, né? O Iris Rezende, em todas as pesquisas que fizerem, a possibilidade de liderar é muito grande. Aí você coloca o nome de Iris Rezende, Júnior do Friboi, Vanderlan Cardoso para governador. O Iris vai sair despontado na frente. É o mais conhecido, né? Certo, é o mais conhecido, disputou mais vezes, foi governador, ministro e tal, é natural que ele seja. Aí a oposição, no caso, o PT e o PMDB, apostaria em Júnior do Friboi, mesmo ele não estando bem na pesquisa, e o Iris para senador? Se tivesse o apoio do Iris, eu acho que sim. Depende da conjuntura, né? Não sei qual que é o projeto. Eu entendo que é óbvio que quem quer ser governador, candidato a governador, ele tem que se viabilizar.
E a viabilização é através de juntar garrafinhas aí, né? Até porque, João, vamos pegar assim, fazendo uma análise retroativa aqui. O Íris Rezende foi candidato ao governo nas eleições passadas porque o Henrique Meirelles não quis ser candidato ao governo. Porque se o Henrique Meirelles... Eu acredito que sim. Pelo menos o que foi colocado aí, ou seja, foi pontuado. Mas foi colocado, foi pontuado. Se o Henrique Meirelles batesse o pé e falou, já que o Íris falou para todo mundo, nos veículos de comunicação inclusive, que se eu fosse candidato, ele apoiaria, então eu sou candidato. O problema é o seguinte, o problema é que o Íris também tem aquela dúvida dele. Eu vou entrar numa disputa para perder novamente, ou seja, mesmo que as eleições, todos nós sabemos que numa eleição passada para o governo do Estado, o Maguito Vilela aparecia em primeiro lugar em relação ao Marconi Perillo, quando o Marconi disputou, parece-me que o segundo mandato ou o segundo mandato dele. Olha, uma então, vez, veja bem, Olha, mas essa situação não é assim. O Jaime Lerner foi governador do Paraná, tinha meia dúzia de prefeitos apoiando ele. Então, não tinha estrutura, então isso é muito... Então, aconteceu com o Marconi também, você pega uma figura como o Júnior, o Júnior pode construir com o PSB e outras forças políticas, porque está tendo um projeto nacional com a candidatura do Eduardo Campos, para formar palanque, é possível que ele continue, porque de repente ele também não vai entrar numa dúvida, vai para o PMDB, de repente os caras lá não deixam ele ser candidato, inviabilizam. Eu duvido. O Íris continua no controle da situação. E eu posso estar errado, viu, Jones, mas eu acho que o próprio Júnior do Friburgo já começou a fazer a campanha extemporânea. Ele está fazendo a campanha dele. Antes, não fez uma base, né? O Íris deve ser candidato a governador, eu acho que há esse sentimento aí e o próprio PT deve construir com ele aí um projeto. Talvez junte-se aí o DEM aí com o Ronaldo Caiado, o PSB e o próprio Vanderlan e construir um outro projeto que eu não chamaria de terceira via. Porque se você for colocar, existem quantos candidatos, João Silvestre? Acho que já existem 8 candidatos. São 7 candidatos contra um. Você sabe. São 7 contra o governador Marconi Perillo. Os 7 outros candidatos, eles têm uma proximidade muito grande e se houver a necessidade de que haja uma união entre eles e se eles sentirem a necessidade disso para vencer esse provavelmente eles vão se unir. Eu vou pegar um grande exemplo aí, o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado é candidato ao governo, mas ele nunca vai apoiar e estar no mesmo palanque que o Marconi Perillo. E dificilmente vai estar lá também no palanque do PT. A situação é meio complicada. Nós teríamos que ter mais 2 ou 3 programas aqui para a gente continuar essa discussão, porque tem muita coisa, muita articulação. Vamos voltar. Vamos ter que escolher um outro programa aqui para a gente continuar esse debate. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Jones Matos, sociólogo, analista político, diretora-geral da Cerrado Pesquisa e Consultoria. Foi muito bom receber aqui você mais uma vez aqui no nosso programa Canal Aberto. Muito obrigado, eu que agradeço, fico feliz de estar aqui com essa figura importante aqui do jornalismo, que é você, o Ulisses, que tem a sua coluna no Diário da Manhã. Enfim, eu quero desejar uma boa noite a todos, né? Agradecer aqui, mandar um abraço pro meu amigo Ulisses Souza, né? Tá aí, ó. Você falar na quarta-feira, é o aniversário dele. E ele vai estar assistindo a gente, viu? Assistindo lá e gravando. Ulisses, não é só ele que é seu amigo, não. Todos nós aqui, viu? Lá da Vila União. Da Vila União. Né? Inclusive ele fala assim, Ulisses, manda um abraço para mim e fala que você é meu xará. Lógico, você que é meu xará, viu, Ulisses? Você é mais importante do que eu aqui. Você é um telespectador extremamente especial. Você tem divulgado o nosso programa, você é uma pessoa séria, pessoa muito centrada aí no seu bairro, na Vila União aí, e eu desejo para você, já assim, antecipando, né, hoje nós estamos numa segunda-feira, seu aniversário é na próxima quarta, um feliz aniversário para você e que a sua família seja abençoada também. Tá certo, obrigado vocês dois. E o meu convite, o nosso convite para vocês estarem conosco aqui na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.